Olá, eu sou Rafael, sou da UFPE e vou estar apresentando aqui um trabalho feito por mim e pela professora Solange, intitulado por Modelagem da Recuperação do Branqueamento de Corais via TCC. Já que estaremos apresentando aqui uma modelagem a respeito do branqueamento e da recuperação da barreira de corais, faremos uso dos axiomas de Hutchinson, já que toda a dinâmica aqui apresentada é nada mais nada menos do que uma interação ecológica. Pois bem, usando os axiomas de Hutchinson, nós conseguimos obter essa equação aqui em um, que é conhecida aí no estudo das equações diferenciais como o modelo logístico, em que nesse caso, esse lambda aqui representa a taxa de crescimento específico de uma determinada espécie N, e esse K é a capacidade de suporte do ambiente para esta mesma espécie N. Esse K aqui diz se o ambiente está favorável ou não para a espécie N. N a gente vai assumir que é uma função contínua no tempo. Certo? Como já foi apresentado aqui nesse modelo, nessa equação em 1, dá para perceber que essa equação descreve apenas a dinâmica de uma espécie isoladamente. Só que estamos interessados em fazer a interação de uma espécie de coral, certo, com espécies de algas. E para isso vamos usar o modelo proposto por Gauss-Witt. Se percebermos nessa primeira equação, nós temos o modelo logístico, certo, acrescido de um termo de interação. Neste mesmo caso aqui, nós temos o modelo logístico acrescido de um outro termo de interação, certo? E para detalhar essa produção, usaremos a equação de produção de Volterra dada em 3. Unindo essa equação em 3 e esse sistema de equações 2, nós obtemos esse sistema de equações 4, que é conhecido como um sistema de Volterra-Hamilton. Isso daqui é apenas um caso particular. Casos mais gerais podem ser encontrados na referência 2. E como é de se esperar, normalmente, dada duas espécies, duas populações, a sua interação vai gerar um produto para o meio ambiente. Se detalharmos mais o nosso trabalho, nós dividimos a modelagem em 3 estágios. Primeiro, antes da recuperação. Segundo, durante a recuperação. E terceiro, após a recuperação, certo? Bom, é necessário entender que nesse processo, antes da recuperação, no caso, antes do branqueamento da barreira de corais, nós estamos assumindo que essa dinâmica é formada por corais, algas simbióticas e algas comensas. Da seguinte forma, nós estamos assumindo que dentro do pólipo existe uma alga que desempenha uma relação simbiótica com o coral e fora do pólipo, ainda na barreira, existem algas comensas. Note que esse sistema aqui em 5 desempenha bem e descreve muito bem o que eu acabei de falar, pois nessa primeira equação, nós temos a equação que descreve a interação da alga 1 com o coral. Nesta segunda equação, nós temos agora a equação que descreve a interação do coral com a alga 1, já que eles desempenham uma relação simbiótica dentro do pólipo. A alga 1 está dentro do pólipo. Já neste caso aqui, a alga 2 ela ela é apenas beneficiada pelo coral, né? Pois ela está na barreira lá dos corais, enquanto que o coral não é beneficiado em nada pela alga. Bom, então, a fim de estudar essa produção dada antes da recuperação, antes do branqueamento da barreira, nós vamos usar esse sistema 4 agora para o nosso caso e ficamos com esse sistema do tipo Volterra-Hamilton. Nós vamos assumir que a alga 2 ela é mais adaptada a altas temperaturas da água do oceano, enquanto que essas mesmas temperaturas são mais letais para a alga A1. Bom, então, dadas essas hipóteses, nós vamos assumir que a alga A2 penetra o pólipo, certo?
já que o coral precisa de uma alga simbiótica para sobreviver, e a alga original, a alga 1, agora está morrendo por causa das altas temperaturas. Nós vamos assumir que a alga A2 penetra o pólipo e estabelece uma relação de competição agora com a alga 1. Se notarmos aqui no modelo, nós vamos ver que com o coral agora, nós temos duas espécies interagindo com ele. A alga original, a alga 1, e agora a alga 2. E nessa segunda equação, nós acrescentamos um termo competitivo da alga 1 com a alga 2. Semelhantemente, nessa terceira equação, nós temos um outro termo competitivo também entre a alga 1 e a alga A2. Como é de se esperar, assumiremos que mu1 maior do que mu2 e bem maiores do que ΔI e ΔI. Nós iremos focar apenas na competição, visto que essa equação aqui, apenas a equação logística, ela não fala muito a respeito de toda a dinâmica agora na barreira de corais. Então, vamos focar nesse sistema aqui de Gauss-Witt, que é um sistema competitivo. Como já mencionado, a alga 2 é bem mais resistente a altas temperaturas do que a alga 1. Então, esta competição entre a alga 1 e a alga 2 fará com que a alga 1, a densidade populacional da alga 1, tenda a zero, o que nos leva a dar as devidas condições de termos a recuperação da barreira, visto que, para mantermos a saúde do coral em dia, é necessário que exista uma alga simbiótica desempenhando toda essa relação de simbiose com o coral. Bem, visto que a alga 1 foi eliminada através da competição e a alga 2 assumiu a posição de simbionte com o coral, nós podemos agora, através deste modelo apresentado aqui em 9, estudar e que este modelo também descreve, né, a produção dada após o branqueamento, né, após haver a recuperação, a produção dada pelo coral e o seu novo simbionte, que é a alga 2, a alga outrora commensal. Semelhantemente, essas equações aqui, 10 e 11, podem ser também derivadas para o sistema 9, fazendo apenas uma adaptação nas suas respectivas constantes e espécies. Pela semelhança do sistema 9 com o sistema 6, e o fato de a produção não mudar após a recuperação da barreira de corais, isto indica que, de fato, houve uma adequação do coral com a alga A2. E o nosso trabalho essencialmente visa isso, fazer uma modelagem em que a produção após a recuperação permaneça a mesma que antes do branqueamento. Aqui são as referências usadas na apresentação e algumas referências do texto. Bom, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro ERMAC do Mato Grosso do Sul.